Estamos fazendo mais uma SPR TV. Temos duas grandes convidadas, né? A professora Rosiane Mata, a professora Rossana Puccinelli. A professora Rossana Puccinelli está a caminho, teve uma intercorrência. E hoje nós temos um tema bastante interessante, aqui no nosso congresso de radiologia, que é a respeito da ultrassonografia em obstetrícia e medicina fetal. E nessa mesa nós temos uma conversa, um bate-papo a respeito dos fatores determinantes dos resultados maternos e perinatais nessa evolução, desde o início da ultrassonografia até hoje, anos 2025, né? Então eu vou apresentar a professora Rosiane Mata, que é professora titular do Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. É também presidente da Comissão Nacional Especializada de Gestação de Alto Risco da Febrasgo. E aqui, em São Paulo, também diretora científica da SOGESP. A professora Rossana Puccinelli Vieira Francisco é professora titular da disciplina de obstetrícia da FMUSP, é presidente da Comissão Nacional Especializada de Morte Materna da Febrasgo. Então, nós temos uma oportunidade de falarmos sobre as semelhanças e diferenças nos dois principais, vou dizer, departamentos de obstetrícia do Brasil, de São Paulo e do Brasil, né? Talvez da América Latina, né, professora? Quem Então, sabe um pouco bairrista, né, mas ok. então, eu queria, para a gente começar o bate-papo, queria perguntar para a professora Rosiane, o que a senhora acha dessa evolução, da importância da ultrassonografia em obstetrícia e medicina fetal, desde os seus primórdios até hoje, atualmente? Vamos falar primeiro da instituição pública, né? Depois a gente pode colocar para a instituição privada, mas basicamente pela instituição pública. Bom, até uns anos atrás, quer dizer, quando eu me formei, assim, a instituição pública é quem começava, né, a novas atividades, né, em medicina e depois se alastrava para o privado. Hoje isso está mais difícil porque as instituições públicas estão muito pobres, né. Mas assim, eu na década de 70, quando eu ainda estava como aluna e depois residente, é que entrou o ultrassom. E o professor Mário Donikoff, lá da Escola Paulista, trouxe o ultrassom. O ultrassom era um monstro, era uma coisa super grande, que a gente via muito pouco, e aí a gente viu isso evoluir de aparelhos que mostram muito melhor as coisas da obstetrícia, e aí o ultrassom mudou a obstetrícia definitivamente, para o bem e para o mal, né. Para o bem, porque, nossa, ele permite diagnósticos melhores, né, mais precoces e com isso a gente consegue dar uma evolução, um prognóstico extremamente melhor para o concepto, né, e também para a mãe. Quer dizer, muitas doenças que antes dependiam só da clínica, hoje a gente com ultrassom consegue fazer o diagnóstico e melhorar demais a assistência. Então, assim, o ultrassom mudou muito para esse lado bom. O lado ru e também, assim, porque mostra o feto, diminui muito a ansiedade materna, né, habitualmente. Para o lado mal é que a gente tem, eventualmente, maus ultrassonografistas, maus aparelhos, né, dificuldades, às vezes a paciente é gordinha, e hoje a gente tem um número de pacientes obesas muito grande, então dificuldade na visualização. E esse aumento absurdo do número de ultrassons acaba dando a possibilidade de falsos diagnósticos, tanto positivos quanto negativos, e para ambos os lados atrapalha muito a assistência obstétrica. Eu acho que uma grande vantagem também, dentro disso tudo, é a datação, né? Com certeza. Porque a gente, possibilitando uma datação precisa, toda a conduta obstétrica ela vai ser baseada nisso e vai trazer benefícios, né? E antigamente a gente tinha dificuldade, até porque não tínhamos sondas endovaginais e hoje nós temos, então. Agora, a gente tem uma recomendação da Febrasgo, no Ministério da Saúde, de 2 exames de ultrassom, um no primeiro trimestre, entre 11 e 13 semanas mais 6 dias, e o outro entre 20 e 24 semanas.
Será que é suficiente hoje nos anos 2000? Eu acho que para uma gestação de baixo risco e que se permanece como baixo risco, que não há nenhuma mudança no decorrer do pré-natal, sim, eu acho que é suficiente. Algumas vezes, né, o que a gente vê é que há uma diferença entre o setor público e privado, né, porque às vezes no setor público quem precisa do ultrassom acaba não conseguindo fazer, porque tem uma limitação de número, né, e por outro lado, quem não precisa, faz 15 ultrassons numa gravidez, né, sem ser de alto risco, né, porque é bonitinho, porque diminui a ansiedade, porque, nossa, eu adoro fazer ultrassom, e nós estamos no Brasil, né, em outros países talvez isso não acontecesse, mas pelo nosso sistema de saúde isso acontece. Então, assim, eu acho que para uma gestação de baixo risco, 2 ultrassons realmente são suficientes. Esse último do final do terceiro trimestre, se eu puder fazer, eu vou fazer, Sérgio, se eu puder pedir. Porque ajuda a gente hoje a ver uma estimativa do peso, do líquido e principalmente se deixou de ver nos 2 primeiros, por exemplo, uma paciente que tem uma cesárea anterior e passou, né, a localização adequada da placenta, o do terceiro trimestre pode ajudar bastante. É, até porque a gente está num país que a taxa de cesárea é bem alta, né. Lógico que uma estimocele, alterações da cicatrização da esterografia, isso pode ser identificado até fora da gravidez. Mas às vezes, a depender de quem está fazendo o exame, pode não prestar muita atenção vou chamar nas placentas baixas prévias e até mesmo a correlação com a cicatriz cesárea e o risco de acretismo, Do né, espectro de do espectro placenta de creme. placenta, né. Eu sempre acho, que quando a gente fala com os residentes, né, é que assim, hoje a gravidez ela não pode ser uma gravidez de 9 meses, ela é uma gravidez de 15 meses. A gente tem que pensar nisso. Então, como o ultrassom poderia ajudar nos 3 meses que antecedem a gravidez? Então, a identificação de malformação uterina, né, a identificação, se tem ou não algum tumor da área, né, ginecológica, então, um tumor de ovário, um mioma, a localização do mioma, para a paciente entrar na melhor condição da gravidez. Depois, durante a gravidez, eu acho que a gente tem que pensar no ultrassom numa paciente que normal, né, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, e se ela for uma gestante de alto risco, pensar que o ultrassom vai ser mais até importante a partir do segundo trimestre, né, a partir do segundo para o terceiro trimestre, aí é que é mais importante mesmo. Por exemplo, uma diabética, uma hipertensa, quer dizer, o ultrassom do primeiro trimestre, ele é importante para a gente fazer rastreamento, né, por exemplo, de uma pré-eclâmpsia, né, ou de uma malformação fetal. Mas se realmente avaliar a vitalidade, o crescimento fetal, o do terceiro trimestre vai ser mais importante. E depois, no final da gravidez, no puerpério, nos 3 meses seguintes, gente, é importante, não pode esquecer isso, né. Eu lembro quando eu fui no serviço do professor Bonilha, as pacientes depois do parto, e na Espanha, né, as pacientes depois do parto faziam ultrassom sempre, para ver se tinha deixado o resto, né. Porque hoje você tem aquele parto SIC humanizado, que é um parto que, vai acontecer sem anestesia. Embora a gente veja a placenta e veja as membranas, de vez em quando você pode ter um resto. E aí o ruim é deixar a paciente sair sem avaliar se realmente tinha um resto placentário, né. E acho que a outra coisa que talvez a gente devesse falar, né, é do diagnóstico das malformações fetais, né, não sei se a gente assim, eu vi essa mudança, nossa, ao longo do tempo, porque eu tenho bastante experiência, né, ao longo do tempo isso mudou demais, né. Então eu lembro de um parto que eu fiz quando eu era residente, e que a gente não tinha ainda ultrassom, e que de repente ao fazer a extensão parto prematuro saíram 4 pés. Então eram gêmeos coligados e virava é um estresse, né,
porque você não sabe se tem 2 cabeças, se vai sair, quer dizer, uma malformação que não tinha diagnóstico antes. E assim como essa malformação, existiam imensas outras, várias, que acontecia do diagnóstico ser na hora. E para o médico era muito difícil, mas para a família muito mais, né. Para aquela mãe, para aquela família que estava esperando um resultado da gravidez e vinha uma coisa totalmente diferente. E hoje a gente tem a possibilidade do rastreamento, né, das aneuploidias, das cromossomopatias no primeiro trimestre, e o que eu falo sempre que o primeiro morfológico é super importante, né, para você fazer esse rastreamento. Mas, na verdade, aqui no Brasil, que a interrupção da gravidez é legal somente, né, na condição de você da gravidez ser do estupro, resultante do estupro, do risco de vida materna ou de uma anencefalia, né. E se você tiver uma malformação incompatível com a vida, você tem que pedir uma autorização judicial, acaba que é importante para dizer para o casal: "É malformado", fazer o cariótipo, mas, e acompanhar o pré-natal é deles se prepararem, né. Agora se a gente for ver o que isso mudou em países onde o aborto é legal, é que hoje você tem um número de mal-formados menor, das pessoas daquele país, né. E aqui no Brasil, o que eu vejo muito na escola paulista, é que o setor de medicina fetal melhorou muito, deu a oportunidade de fazer diagnóstico de meningomielocele, de onfalocele occipital, né, de gastrosquise, de uma porção de doenças, né, algumas que você melhora demais o prognóstico da criança fazendo uma cirurgia intrauterina, por exemplo, mas aumentou demais a chance de você ter um filho prematuro, de você fazer uma cesárea, segmento corporal, né, segmento corporal longitudinal e piorar o prognóstico materno, de ter uma criança que vai ter um prognóstico de vida ruim, mas que nem de dias de vida ou no decorrer da vida, eh, sem assim, sequelada a criança, né. E, na verdade, assim, a gente não sabe qual é a melhor solução, mas às vezes fazer o diagnóstico da malformação acaba não ajudando aquela família a ser feliz, essa é a verdade. É. Agora eu não sei também como vai dar para mudar isso, né. Acho que Acho que o fato da família saber o que está acontecendo, prepara muito bem o terreno para após o parto, né, caso haja alguma intercorrência. Às vezes não há na maior parte das vezes a medicina fetal não cura, né. A gente detecta alguma anomalia e é mais para um preparo, vou dizer, psicológico e até um preparo de onde a paciente deve ter o parto, para ter sim, uma UTI neonatal, um acompanhamento já com o especialista mais ou menos engatilhado, né. Agora, a gente estava falando de rastreio de primeiro trimestre, né, e às vezes a gente, vou dizer, economizar no ultrassom e nós estamos na era, por exemplo, do NIPT, que a gente pode fazer um rastreio para as 3 grandes anomalias lá no primeiro trimestre, né. Então, alguns países já oferecem o NIPT como um método, um exame de rastreio, oferecido pelo próprio governo, né, ou subsidiado pelo governo. E às vezes a gente, né, mesmo nesses países onde o próprio governo subsidia o NIPT, ele ainda preconiza os 2 mesmos exames de ultrassom como obrigatórios numa pré-natal baixo risco, né. Às vezes eu fico pensando: "Será que isso não está um pouco exagerado?", do ponto de vista de usar um método não invasivo, um método que possibilita uma série de mecanismos de rastreio diagnóstico e programação de tratamento de anomalias e programação do melhor momento do parto, né. Eu sou um grande defensor, né, do ultrassom de terceiro tri, e como especialista em medicina fetal, até mais exames de ultrassom, mesmo numa paciente baixo risco. Então uma datação adequada, lá 6, 10 semanas, para programar o morfológico do primeiro tri, sem perder a janela.
depois um exame morfológico segundo trimestre, depois um exame entre, sei lá, 26, 28, 30 semanas para avaliar rastreio de restrição de crescimento, de anomalias de novo, e depois no final mais para crescimento e vitalidade, entre 32 e 36. É exagerado, se a gente for avaliar os trabalhos de revisão sistemática ou trabalhos populacionais, teoricamente não vai trazer benefício, né? Mas quem faz o exame sempre percebe que às vezes a gente flagra uma alteração que um exame detectado, às vezes do ponto de vista até econômico de sistema de saúde pública, às vezes eu acho que até compensaria, né? O que que, em termos de saúde Olha, pública, hospital, escola, essa opinião, assim, será que, até que ponto eu, não vou dizer eu tenho razão, mas assim, até que ponto isso pode ser desenvolvido mais, o governo poderia ajudar nesse sentido, ou de repente não ter 5 exames, mas ter 3, por exemplo, obrigatórios. o 3 eu ainda concordo, o 5 eu não concordo, né. Eu acho que realmente, assim, a gente gastaria um tanto que não seria assim, bom e nem se equipararia ao que poder-se-ia, economizar, né. E a gente não tem para todo mundo e não tem qualidade, porque eu acho que é melhor fazer 3 bons ultrassons do que fazer 10 que vão acabar não ajudando, né, muitas vezes até atrapalhando, porque a gente tem, às vezes, da mesma forma que o ultrassom pode diminuir a ansiedade da mãe e da família, ele também pode piorar a ansiedade, né. Uhum. Então, assim, às vezes não vai mudar a conduta. Por exemplo, você, vê eu vou citar um caso agora que eu tive recentemente no meu consultório, que a paciente foi fazer um ultrassom por razão zero, né, e aí a pessoa que estava fazendo ultrassom é um bom ultrassonografista e viu um cisto intracraniano. Aí foi fazer uma neurossono, era uma megacisterna magna. Então, assim, isso criou uma ansiedade, né, tão grande, acabou com a tranquilidade da gravidez. Mas qual é a conduta na megacisterna? É Nada. pós-natal, né? É. Vai acompanhar, não vai fazer nada. Então, eu acho que a gente precisa também ter um pouco de cuidado, né, quando o ultrassonografista fala. O Serginho vai ficar bravo comigo agora, né, mas eu sempre brinco que a maior qualidade do ultrassonografista era ser mudo em obstetrícia. E eu acho que sei que isso é impossível, porque as pacientes ficam: "Mas está normal, está normal". Mas é que às vezes o falar, né, torna a coisa para aquele casal extremamente de uma ansiedade muito grande, né. Uhum. Então eu acho que a gente tinha e por outro lado, Sérgio, eu acho que a hora que a gente oferece 5 para uma paciente de baixo risco, a gente não tem bons ultrassonografistas e bons aparelhos para garantir isso, além dos ultrassons necessários para as pacientes de alto risco, que são muitas hoje em dia, né. Uhum. Porque se a gente vira a idade que as mulheres estão engravidando, o IMC, né, a sobrepeso e obesidade hoje em dia, o risco da prematuridade, que teria que fazer ultrassom de colo, né, que deveria fazer parte, na minha opinião, rotineiramente, vai fazer ultrassom de segunda metade, segundo trimestre, o morfológico, tem que colocar lá, né, avaliar a morfologia e o comprimento do colo uterino. Isso pode diminuir o risco da prematuridade, né. E ainda garantir que vai fazer seriado na pessoa que tem risco de restrição, na diabética, né, nas pacientes lúpicas, quem tem SAF. Então são várias doenças que as pessoas podem ter e além do pré-natal, de doenças, fetais mesmo ou anexiais, né, líquido, placenta, etcétera. Aí eu acho que, assim, não dá. O cobertor não vai cobrir todo mundo. A senhora sempre fala, né, daquela frase célebre, né, que nós tínhamos um professor antigo, né, professor Antônio Rubeno de Azevedo, que até na reunião da terça hoje foi não, terça-feira, que a senhora falou assim: "Não, porque o professor falava que gravidez é um salto no escuro".
Então, às vezes é difícil a gente saber qual é aquela gestação que é baixo risco que você vai fazer 2 exames. Tudo bem, tem anamnese e tudo mais, mas às vezes é difícil você conseguir triar qual é aquela que é baixo risco, você fica mais porque às vezes no baixo risco aparecem problemas, né, em números absolutos, Menos, mas né, pode mas aparecer pode mesmo. aparecer. Então, eh, esse cuidado do exame ultrassonográfico e principalmente, né, o exame a história, exame tocoginecológico é fundamental, né, e às vezes a gente, menospreza isso. A gente que eu digo, assim, os médicos de forma geral, né, pede bastante exame, porém, às vezes, não faz um atendimento adequado, né. É, eu acho que, na verdade, o exame não deve excluir a clínica e a clínica deve ajudar o exame. É minha culpa também se eu não coloco lá que tem que medir o colo, é minha culpa como clínica, né? Se eu não coloco lá que a paciente é diabética e que precisa ver peso, quantidade de líquido, né? A espessura placentária, o tamanho da placenta, etc. É minha culpa se eu não ponho lá, paciente tem uma cesárea anterior, favor localizar a placenta, e ter um bom relacionamento com o ultrassonografista. E uma outra coisa que a gente não conversou é no gemelar, né? Na gravidez múltipla, que agora estou aqui pensando, né? Como também mudou, né, Sérgio? Quer dizer, a gente estava falando desse caso que eu tive de uma gemelaridade, imperfeita, né, com os 2 juntos, mas assim, como mudou a possibilidade de garantir uma boa assistência ao gemelar, fazendo a corionicidade logo no começo, que é uma coisa que como que eu vou saber que a pessoa tem uma gravidez gemelar, se eu não fizer esse ultrassom precoce? E quando eu vou fazer ultrassom precoce, você sabe, tem aqueles sinais que vão me dizer, é monocoriônica, dicoriônica, e isso vai mudar toda a assistência pré-natal. Uhum. Então, assim, nesse aspecto, o ultrassom é fundamental mesmo, de ectópica, né. Uma coisa que prática, né, nós temos o ambiente hospital-escola e o ambiente clínica privada, né. E a gestante gosta de fazer ultrassom, né, adora Gosta fazer, muito. todo mundo e eu entendo que é uma forma até de tranquilizar e, enfim. Quando a paciente vem fazer pré-natal, vou falar de ambiente privado, consultório, tal, ela sempre, eh, pede exames de ultrassom, eventualmente até ultrassom toda a consulta. "Não, esse mês aqui não vai ter ultrassom", né. Como é que eu sei que isso é muito particular, né, de médico para médico. Como é que será que para passar para os jovens que estão aí entrando no mercado de trabalho, existe algum macete para tentar minimizar um pouco essa enxurrada de exames, fazer a paciente entender que o exame é importante para isso, para aquilo, quando precisa fazer, quando não precisa? Ai, Serginho, se um dia Isso é você achar difícil, esse né? macete, você me conta, né. Na verdade, no Brasil, quem faz as leis não é um político que quer ganhar voto e que não, entende absolutamente nada de obstetrícia. Então, por exemplo, em relação ao ultrassom, o próprio governo mandou fazer eco em todo mundo, que não tem eco fetal, né, que não tem razão de ser nenhuma, né. E na verdade as pacientes atualmente mandam, né. Eu entendo que para o plano de saúde, ele paga, mas ele repassa o custo para o valor que nós pagamos o plano de saúde. Para o laboratório, é interessante, porque tem um número de ultrassonografias maior, e para o político, ele não quer entrar nessa seara, porque como é, né. Se estivesse na Inglaterra, não ia fazer 10 exames, mas aqui se eu falar para minha paciente: "Eu não vou pedir", eu perco a paciente, ela vai para outro médico, porque o brasileiro, ele acha que o exame vai garantir a normalidade da gravidez e do concepto. Então eu não sei, eu atendo muitas médicas e muito alto risco, né, acaba que esse problema é um pouco menor, mas antigamente, quando eu atendia mais baixo risco no consultório, eu falava muito assim: "Olha, o ideal, né,
o realmente necessário são 3 exames: o morfológico de primeiro, né, se não souber a data ou se tiver uma ectópica, um antes, caso contrário dá para ter certeza e fazer com 11 a 14 semanas o morfo de primeiro, o morfo de segundo junto com ultrassom de colo e um outro que eu costumo pedir com 33, 32, 33, 34 semanas. Mas, se você quiser fazer outros exames, eu não vou falar não, porque se eu falar não, eu perco a paciente. Isso é uma coisa, né, a gente tenta fazer tudo acadêmico É, na escola, na universidade e também fora. A gente é uma pessoa com uma conduta só, né, todo mundo é igual, né. mas na escola também faz isso, Na né. escola Os também faz pacientes isso. pedem ultrassom e também, muitas vezes, é feito, E né. lá no pronto-socorro a gente percebe que a paciente às vezes inventa uma queixa clínica para poder abrir a ficha no pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia para tentar, eu vou falar, cavar um ultrassom, para ela ver o bebê, ficar mais tranquila e não ficar na expectativa do ambulatório, Mas, Serginho, vamos pré-natal, né. falar que é bonitinho fazer. É gostoso ver o concepto, né. Eu entendo as pacientes. Acho que a gente tem que explicar, estar junto, ver o que o país consegue fazer, mas eu concordo, quando você faz ultrassom e eu estou ao lado, né, e que você vê, quer dizer, é muito, gostoso mesmo para a paciente, para a família, para o É, marido, ver a criança, ver a morfologia quando alguém está explicando, a criança se mexer, respirar, sugar, fazer xixi, né. Então, realmente o ultrassom mudou muito a obstetrícia nesse aspecto. Não garante nada, é. mas mudou, né. A gente percebe principalmente na maternidade de alto risco, né, vamos falar do nosso departamento, que a gente pega gestantes gravíssimas, né, hipertensas, diabéticas, transplantadas, que têm malformações fetais, gestações gemelares monocoriônicas complicadas. Geralmente essas pacientes acabam entendendo, talvez percebendo mais a importância da ultrassonografia, né. Uhum. Às vezes aquelas que não tiveram uma gestação complicada prévia, ou aquelas que têm um pré-natal querendo tudo bem, às vezes esquece um pouquinho dessa importância do exame e o exame Fica fica mais teatral, né, de curtir mais. Mas é o perfil, né, que a gente eu acho que é coisa do ser humano, né, tá tudo bem, beleza, eu estou sossegado, vamos curtir. Acho que faz parte, né. eu acho que para o alto risco, né, para a paciente que é diabética, por exemplo, ela sabe, porque a gente explica na clínica que está indo ver o peso, o líquido, a placenta. A outra pessoa a de baixo risco, ela vai lá porque é bonitinho, porque vê o batimento cardíaco e tal, né. Então eu acho que a experiência da pessoa que faz ultrassom, ela depende da explicação que o médico também fornece. Por isso que eu acho que, assim, os serviços, e mesmo quando é em consultório privado, você tem que ter um bom relacionamento com o seu ultrassonografista, né. Eh, o adequado é você conversar com ele, né, e quando tem uma notícia difícil de dar, então era uma baixo risco, chegou lá e encontrou uma malformação, por exemplo, no de segundo trimestre, ou de segundo trimestre te chamou a atenção para ter que fazer um eco, essa explicação tem que ser a mesma fala do ultrassonografista e o médico, pré-natalista, porque senão, imagina a insegurança, da família, né. A Rosana está chegando, gente, Bom então dia, bom Ai, dia. gente, olá, Tudo olá a bom? todos. Prazer estar aqui com Eu que vocês. Olá, agradeço. Rosiane. Nós agradecemos, né. Tudo bem? Tudo bom. Estamos batendo um papo aqui bem assim, gostoso. cabeludo, gostoso e cabeludo, que são alguns temas assim, né, que difíceis às vezes por exemplo, anomalias, malformações, tal, que o paciente fica todo preocupado, e também o lado bom, que o paciente fica todo tranquilão, né, e Sim. aí talvez curte mais a gestação, né.
Acho que a gente poderia. Eu acho que voltar àquela pergunta dos 2 ultrassons, você Sim, gostaria É, de, né? a gente estava conversando, né? Febrasgo, Ministério da Saúde, preconiza 2 exames de ultrassom, primeiro tri, segundo tri, e a gente falando das modernidades, né? Hoje dos rastreios, pré-eclâmpsia, prematuridade, malformações, NIPT, e mesmo assim a gente continua com os 2 exames de ultrassom, né? Será que não está na hora de aumentar, colocar como ultrassom de terceiro tri como obrigatório, eventualmente até mais? Lógico, estamos falando de gestação baixo risco. Alto risco, não há dúvidas que a gente precisa pedir mais, né? Mas mesmo no baixo risco, será que um terceiro exame de terceiro tri não é interessante? Sérgio, sabe o que eu acho? Eu acho que a saúde da mulher, ela nunca foi olhada como ela devia ser olhada, né? Se a gente for pensar no Sistema Único de Saúde, o ultrassom morfológico, ele não tem um código específico. O que é cobrado é ultrassom com Doppler, né? O perfil biofísico fetal, que é uma avaliação de fetalidade fetal, também não tem um código no SUS. Então, eu acho que a gente precisa organizar tudo e também organizar a questão do número de ultrassonografias, né? Porque fixar um número de ultrassonografias, eu acho que se eu tivesse que escolher um, talvez eu escolhesse, se a pessoa não sabe a data da última menstruação, eu escolheria o primeiro. Eu acho que o primeiro ultrassom tem uma importância imensa, né? Acho que todo mundo precisava ter um morfológico, como você falou, né? Para tranquilidade, nós temos várias situações. Tranquilidade, diagnóstico de situações que podem ser resolvidas ou não, anteparto ou pós-parto, né? E a gente também tem a situação do preparo daquela família para receber uma criança que não é a criança desejada. É. A ultrassonografia de terceiro trimestre, ela pode sim. Acho que o maior problema que a gente tem com essa ultrassonografia, eu primeiro queria garantir as 2, porque as 2, apesar de elas estarem faladas, elas não são garantidas, né. E depois eu acho que a gente poderia sim pensar na terceira, pensando até em algumas malformações, né, aquelas que são mais funcionais, então hidrocefalia, alterações renais, essas você pode estar tudo bem no morfológico e depois você perceber alguma alteração. Então acho que valeria a pena. E uma coisa que nós temos que, eu acho que esse é o maior desafio para as 2 sociedades e que a gente precisava trabalhar mais próximo, a legisladores, ao governo, que são as situações que acontecem que eu não tenho uma garantia de um morfológico, me sai uma lei falando de ecofetal para todo mundo, né, e que vai preconizar que se faça 2 ultrassonografias no primeiro trimestre para a medida do colo, que é Transvaginal. medido no segundo trimestre. Então, assim, acho que a gente precisa trabalhar muito junto para É o que eu conseguir estava acertar. falando, que aqui a lei é feita por um político que quer ganhar dinheiro e não por nós que estamos estudando e fazendo obstetrícia diariamente. Então dá essas anormalidades totais, né? É. Dentro do departamento de obstetrícia, da disciplina de obstetrícia, né? Departamento de ginecologia e obstetrícia, lá da USP, eh, o que a senhora percebeu ou percebe desde lá do início da doutora Maria Okumura, tal, começo do ultrassom, até chegar a hoje? Como é que a enfermaria de obstetrícia, o pré-natal evoluiu? Logicamente que evoluiu para melhor, né? Mas o que vocês perceberam assim? Eu acho que é muito legal falar da doutora Maria Okumura, né, porque a doutora Maria Okumura foi até o Japão para conhecer a ultrassonografia e para trazer para a gente. Então é uma pioneira que sempre, a gente falava que a doutora Maria Okumura, quando ela fazia uma ultrassonografia, antes de você ir para um parto, para uma cesariana, parecia que ela desenhava o que você ia enxergar,
né? Então isso é um ganho muito grande. Então, por exemplo, hoje com os casos graves que a gente tem de acretismo placentário e tudo, a outra, você não, se você tiver a chance de fazer uma ultrassonografia bem, quem faz hoje é a Eliane Azeca no HC, né? Você consegue ir totalmente preparado para aquela situação. Então, interfere em redução de morte materna. Eu acho que um avanço sensacional que teve foi a avaliação da vitalidade fetal, com perfil biofísico, Doppler velocimetria. Então, com a Doppler velocimetria, aquelas mortes fetais que a gente meio chamava ou achava de inexplicáveis, hoje são as insuficiências placentárias que a gente diagnostica ali com 20, 22, 24 semanas, né? Então, foi um avanço imenso. Para se ter uma ideia, há 30 anos atrás, a nossa viabilidade era 30 semanas, a gente começava a fazer punção para maturidade fetal. Hoje não se faz mais punção para maturidade fetal, porque você vai o mais longe possível, né? Que você consegue com segurança para o feto. Na questão de malformações fetais, eu acho que a gente vive num país diferente dos outros países da Europa, a gente não tem a interrupção da gestação, mas existe um campo, a gente trabalhou bastante nisso, a Lisandra Stein-Bernardes é que criou o grupo nosso de cuidados paliativos perinatais, né, que continua funcionando, que é você realmente transformar aquele momento de muita tristeza num momento bom. Tem uma coisa que me preocupa absurdamente, aí voltando para o Sistema Único de Saúde, que são as cirurgias fetais, que eu acho que têm sido feitas de uma forma, quando a cirurgia fetal é um pontinho no cuidado daquela gestante e daquela criança. E aí eu acho extremamente prejudicial quando o Ministério da Saúde, quando alguns governos de estado fazem parcerias com hospitais privados que vão ali fazer apenas a cirurgia, mas não se responsabilizam por complicações maternas, por complicações fetais e, mais que isso, pelo segmento dessa criança a longo prazo. Então, no Brasil, a gente está vivendo um desserviço disso, né? E isso vem muito, isso eu acho que vai macular a imagem da ultrassonografia. Nós precisamos, ultrassonografia não é, principalmente medicina fetal, não é só diagnóstico, é segmento, é programação de parto. Então, Eu temos que comentei pensar isso nisso, né? também, que muitos diagnósticos fazem maior incidência de prematuridade, de cesáreas, segmentos corporais, né? Tem essa coisa da medicina paliativa, mas a longo prazo, né? Isso não vai tornar aquela família mais feliz. Muitas vezes sai com uma criança que vai precisar de muitos cuidados que o governo não garante. É assim, toma que o filho é teu e aquela família, a família muitas vezes só a mulher porque o homem vai embora, né? Fica meio que destroçada, né? E antigamente essas crianças, não tendo ultrassom, elas nasciam e morriam. Essa era a verdade, né? Mas é um momento que a gente ainda não sabe bem o que vai acontecer, né? E faz parte do nosso trabalho dar a melhor condição. Então, a ultrassonografia acaba sendo uma coisa que faz diagnóstico, que dá a chance de preparar a família e vamos em frente até a situação melhorar, né? Mas eu acho que a gente precisa de um esclarecimento maior, para toda pessoa que faz uma ultrassonografia e faz um diagnóstico de malformação, que é preparar essas pessoas para dar más notícias, né? Ou pelo menos passar essa má notícia para o obstetra para que ele dê a má notícia, né? Mas a gente tem que parar de ter medo de dizer, olha, com todas essas malformações, seu filho deve nascer, mas provavelmente ele vai morrer em pouco tempo, né? A gente teve uma vez um caso que foi judicialmente encaminhado ao HC, era uma trissomia do 18, e eu vi o laudo do médico, onde ele dizia que a única chance daquela criança sobreviver era nascer no HC. Tinha múltiplas malformações, não teria condição de ir para a cirurgia, faleceu 2 dias depois que nasceu,
né, se criou uma esperança naquela família que é irreal e, pelo que eu sei, até hoje a gente não está conseguindo entrar em cada célula, tirar um cromossomo. Então, assim, precisamos ter coragem e honestidade para lidar com os diagnósticos, né. Esse é um cuidado que a gente tem, por exemplo, lá no INRAD, que quando a gente faz os exames obstétricos, a gente sempre ensina os residentes é que a gente faz um diagnóstico, a conduta sempre é tomada pelo obstetra que acompanha, lá no pré-natal, na UBS, e que a gente precisa tomar muito cuidado em falar de prognóstico e falar de conduta com o paciente, né? Então, se você, na nossa opinião, sempre que possível, exame alterado, tenta entrar em contato com o médico que pediu o exame. Lógico que via UBS a gente não Não consegue, consegue. mas eventualmente esses nossos residentes vão trabalhar fora, vão estar no hospital de serviço conveniado, seguro-saúde, que você tem condições, ligue para o médico, explique o que você está vendo e a conduta sempre é tomada por esse profissional, né? Então, acho que isso minimiza bastante, né? Existe sempre aquela, né? A gente, como eu estou lá no HC, na radiologia, tem a coisa também, né? Ah, não, o radiologista não sabe fazer ultrassom obstétrico, ele não está tão treinado, tal. Mas a gente entende que um exame obstétrico, ele pode ser bem realizado pelo GO, pelo radiologista e eventualmente agora até por um profissional de ultrassom, né? Que hoje nós temos, enfim, é um tema bem amplo também. Mas o importante é estar bem preparado, que esse profissional seja bem treinado para poder oferecer o melhor, para não denegrir o método de imagem, que é excelente, é fantástico, né? E que para todos os serviços de alto risco, altíssimo risco, ultrassom, sem ultrassom Não dá para não dá fazer. certo, Não dá. não fecha a conta, né? Eu acho que tem uma coisa que você falou que é assim, a gente tem muita gente que não tem, a gente falou de malformação, né, então, muita gente que não tem uma boa formação em ultrassonografia e que sai fazendo ultrassonografia. Eu acho que, a atenção em medicina fetal, ela sim é algo um pouco diferente do que fazer um ultrassom morfológico, né. Porque aí você vai ter que falar com um cirurgião pediátrico, você vai ter que falar com um cardiologista, um cirurgião cardíaco, a gente tem às 11 da manhã sempre uma discussão que é multidisciplinar, com neonatologia, cirurgião pediátrico, neurocirurgião, que é onde a gente vai discutir realmente os casos. Isso é medicina fetal. Um ultrassom morfológico é muito importante que a gente tenha mais pessoas formadas e que possam fazer essa ultrassonografia com qualidade, né. Então acho que esse é o desafio. Fazer uma boa triagem, né? Porque a É. gente tem dificuldades, às vezes, de... Porque triar não é tão simples, né? Quando chega um caso triado para a gente, que é especialista em medicina fetal, vem uma coisa mais ou menos mastigada. Ó, eu vi uma hidrocefalia, eu vi uma hidronefrose, a gente fica meio direcionado. Agora, aquele que cuida da população geral e tem que separar aquele grãozinho de areia de um montão de areia, tem que tomar muito cuidado, né? Bom, nosso tempo está esgotado, né? Então, eu acho que eu queria, então, dar os últimos minutos para as professoras, então, fecharem a nossa discussão do quão importante a ultrassonografia dentro das maternidades de alto risco está a escola, e aí a gente fecha, então, o SPR-TV. Então, eu queria passar a palavra para a professora Rosiane, professora Rossana. Vamos começar pela professora Bom, Rosiane. eu acho que a ultrassonografia, né, ela é importante para o alto risco, mas também é muito importante para o baixo risco, porque do baixo risco você pode perceber que não era tão baixo quanto você achava, mesmo quando toda a clínica era favorável. Agora, eu acho que em relação ao ultrassom, eu vejo mais, vou fazer uma comparação com o que aconteceu com a obstetrícia, é que nem cesárea. A cesárea entrou, né, para fazer uma assistência àqueles casos que o parto não ia bem.
e aí virou aquele boom de cesárea aqui no Brasil, e agora a gente tenta diminuir. Eu acho que o ultrassom também ainda não tem estabelecido qual é o número adequado, a importância de ter bons ultrassonografistas e garantir isso para todo mundo, né, porque, eu acho que tanto na Escola Paulista quanto na USP, a gente tem um número que é limitado, não adianta querer fazer 10 ultrassons para uma pessoa e não fazer nenhum para outra que também precisa. Mas, assim, trabalhar junto, né, com os ultrassonografistas e os clínicos é o fundamental para a gente conseguir protocolos adequados. Eu queria dizer que eu acho que a ultrassonografia ela mudou a realidade da obstetrícia, né, o nosso terceiro, quarto ou quinto paciente, né, então além da mulher, ele ficou mais presente, né, e precisa ter um equilíbrio nisso, porque isso também tem desequilibrado às vezes a situação, e as pessoas têm olhado mais para o feto do que para a mulher, do que para a gestante. Então eu acho que isso também precisa ser olhado de uma forma diferente. Então, é um benefício imenso, concordo totalmente com a Rosiane, mas que nós precisamos ainda encontrar um lugar correto para essa ultrassonografia. Não adianta ficar fazendo ultrassonografia toda semana, tem erros de método. Então, nós precisamos urgentemente unir as sociedades e realmente fazer um planejamento para o nosso país, onde a gente possa certificar ultrassonografistas de uma forma adequada, para aí sim oferecer um serviço de qualidade para a nossa população, que vai se beneficiar muito, tanto a de alto quanto a de baixo risco. A de alto mais, inclusive eu acho que na questão de avaliação de vitalidade fetal. Bom, acho que a gente pode encerrar. Queria agradecer a participação da professora Rossana, da professora Rosiane, Obrigada. pela gentileza de estar aqui no SPR TV. Podem ter certeza que novas oportunidades aparecerão para a gente conversar e debater sobre esse tema importante. Então, muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite, foi um prazer imenso estar aqui. Nós que Obrigada. agradecemos. E